Bom, continuando o nosso papo da semana passada, né, hoje nós vamos continuar com a Fabíola e nós estamos falando de corpo. O bate-papo da semana passada trouxe coisas muito importantes. Se você não viu, vai lá, dá uma olhadinha, porque você vai aproveitar muito melhor essa nossa sequência. Ô Fá, a gente estava falando muito a semana passada sobre para quem as mulheres fazem todo esse sacrifício, não é? Eu acho que nós vivemos numa sociedade um pouco cruel nesse sentido, né? Ainda nós temos uma sociedade bem machista no Brasil. Eu acho que a gente está transitando, é verdade. Eu acho que nós temos conquistado um, uma, uma posição melhor nesse sentido, mas ainda estamos muito aquém do necessário, né? Haja visto o que tem acontecido ultimamente, né, nas mídias, na televisão, sobre expressões de homens a respeito dos corpos das mulheres, né? Ela engordou muito, ela está muito magra, ela tem seios bonitos ou seios feios, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E eu estava querendo ouvir você, quanto que as mulheres, na verdade, fazem todo esse sacrifício, não para si mesmas, ou para a outra mulher, mas sim para se sentirem desejáveis. O que que você acha? Conquistáveis. É, tem um livro, eu não lembro o nome dela, mas depois eu posso passar para a legenda. Mas o livro chama Amores na Prateleira. Amor na Hum, Prateleira. Esse livro fala muito sobre isso, né? Sobre o posicionamento da mulher nessa prateleira de exposição, onde uhum, a mulher que é mais magra, a mulher que é mais eh, educada, fina, que tem um corpo mais adequado, ela fica na frente. E a mulher fora do padrão, ela fica para trás, na questão uhum. até de ser exposta e ser escolhida nessa E prateleira, ser né? escolhida. Ser escolhida. Então, assim, a gente tem essa sociedade, que é uma sociedade machista, e é uma sociedade que valoriza o corpo da O mulher corpo. para me dar prazer. O corpo da mulher é um corpo desejado, é um corpo que eu olho e eu consigo ter opinião sobre aquele corpo, se o corpo é bonito, se o corpo não é, se o corpo me serve ou não. É Uhum, uma dissociação do corpo da mulher com o que é a mulher. Então, assim, é uhum. uma peça de carne, né? A mulher Algo ainda é vista muito como um corpo, né? assim, sim, sim. Uhum, E aí, Yara, esse processo não vem só dos homens, vem de uhum. muitas mulheres que Mulheres. foram É, criadas porque o machismo não se restringe aos homens, sim, né? é, Existem muitas mulheres que têm comportamentos altamente machistas. sim. Então aí você idealiza o seu corpo dentro daqueles padrões. E aí que vem toda essa competição, né? Um dos motivos que vem essa competição forçada entre as mulheres, porque eu tenho um corpo mais adequado para estar na frente da prateleira, você Sei. não. Né. Então, o corpo ele está É a sempre briga pelo lugar na vitrine. me obriga para lugar na vitrine, o corpo está Triste sempre isso. ai, muito, porque a gente se resume a isso, né, Yara. Uhum, Se uhum. resume a uma pessoa que tem um corpo bonito e uma que não tem um corpo bonito. É muito E limitado a isso. mulher que não tem esse padrão, a autoestima dela fica muito abalada também, né. Sim, Ao sim. não se sentir desejável, a autoestima fica muito abalada, a insegurança, e aí começa a atingir outras áreas da vida dela, né, não se restringe só a relacionamentos, mas começa essa insegurança a permear todas as áreas da vida dela. Relacionamentos em geral, não só afetivos, né? Até É, às vezes, muitas vezes o profissional, onde também a questão dos corpos
ainda é muito valorizado, né. Se a Sim, fala empresa admite uma pessoa que é obesa, que tem um corpo que não é tão padronizado, se não, quer dizer, para todas as áreas eu acho que nós temos restrições e esse comportamento altamente doente, que é valorizar o corpo pela estética, ele vai atingindo, né, como erva daninha, um monte de outras áreas da vida. sim, aí eu ia até te perguntar sobre isso, né. Eu, eu li há um tempo atrás que um relato de uma pessoa que era fora do padrão, e ela falava que tudo ela associava por ela ser fora do padrão. Então eu não Uhum, consigo uhum, mudar porque eu sou fora do padrão. Eu não me dou bem com meus irmãos porque eu sou fora do padrão. uhum, Eu não consigo o emprego que eu quero porque eu sou fora do padrão. uhum. E aí isso começa a interferir em vários setores da vida dela, como você acabou de falar, né. É possível você fazer, essa conexão de nova com a pessoa, para ela entender quem é o corpo dela, como é o corpo dela, e que ela não é esse formato de corpo, Yara. Sim, sim, sim. Bom, nós vivemos uma época de gordofobia, né. Muito. Então, os pacientes que eu recebo que estão fora do peso ideal, né, geralmente esses pacientes chegam com uma insegurança muito grande e com uma sensação de serem rejeitados muito. Até porque foram mesmo comparados, né, essas comparações muitas vezes surgem em casa, com o próprio companheiro, com a própria família, que fala: "Ai, como você está gorda. Ai, como você engordou. Ai, você era mais bonita quando você não era tão gorda. Ai, ninguém vai te querer gorda desse jeito", né. Então, isso vai minando a pessoa, vai, sabe, é como a areia movediça. A pessoa vai pisando e vai perdendo a estabilidade dela, a segurança dela, inclusive para outras áreas da vida. Pode ser que em uma ou outra área onde ela ainda se sinta aceita, eu sei de casos, assim, de pessoas que estão fora do padrão e que são altamente profissionalizadas, mas também a vida delas se restringe ao profissional. Por quê? Porque ali elas se sentem aceitas e valorizadas. Então, realmente vai minando. Esta avaliação cruel que a gente recebe, que nós mulheres recebemos, vai minando o nosso padrão de segurança, de equilíbrio, de autoconfiança. Sim, E isso vai permeando toda a nossa vida. Então é possível sim, você começa a resgatar quem ela é, né, e não em como ela está, mas com quem ela é, né. uhum. E ela começa de novo a conectar com a sua segurança, mas é um processo lento, é um processo trabalhoso Sim. É de interessante resgate. você falar isso, né, porque eu penso muito na questão da distorção da imagem corporal, né. Acho que primeiro tem que explicar o que que é a Eu distorção. gostaria de saber, queria que você explicasse. Explica o que que é a distorção. A a distorção da imagem corporal, a gente quando a gente nasce, e até a pré-adolescência, adolescência, a gente vai construindo a imagem corporal que nós temos no cérebro. E essa imagem corporal, ela é construída através de percepções que a gente tem no corpo, de tato, de calor, de aperto, vão construindo o nosso mapa corporal no cérebro. E por isso é importante o neném engatinhar, para ele entender o tamanho dele, se ele cabe ali, as dimensões. Então a gente tem isso, se a gente fechar o olho, a gente sabe mais ou menos como é o nosso corpo. Ah, lógico que não é extremamente preciso, tá, porque Uhum. a gente tem variações, né, hoje a gente está um pouco mais inchada, hoje você, bebeu alguma coisa a mais, está muito calor. As anoréxicas, principalmente, isso acontece mais com elas, em algum momento elas perdem a conexão do cérebro com o corpo.
o cérebro para de reconhecer esse corpo. Por uma defesa, porque elas não gostam daquele corpo, aquele corpo traz uma tristeza muito grande para elas, então elas desassociam. E aí o cérebro distorce a imagem real. Ele coloca no lugar uma imagem que não é a imagem real. E a pessoa, quando ela vai buscar alguma referência do cérebro dela, do corpo dela, ela vai até o cérebro, até aquele lugar onde ficam guardadas todas as nossas referências de imagem. Uhum, E uhum, aí está ali naquela referência, é algo distorcido, é algo que não representa uma coisa bela para a pessoa, não representa uma coisa aceitável para a sociedade. Então ela fica, é o que ela acha, né? E ela fica ali, então, com aquele processo de acreditar no que está dentro do cérebro dela, que é essa distorção. Então, toda vez que ela vai buscar dentro desse banco de dados, desse armário de informações, algo sobre o corpo, vem essa imagem distorcida. Então, ela tem uhum, dificuldade, por exemplo, de comprar uma roupa virtual, vamos supor, porque ela uhum. acredita que o corpo dela tem um determinado tamanho. Aí, quando ela vai comprar, ela compra aquilo. Quando chega, é totalmente diferente, né? Porque é Uhum, diferente uhum. do que ela está se vendo. Isso pode causar alguns sentimentos, como nojo, a gente escuta muito isso. A pessoa tem dificuldade de tomar banho e lavar aquela parte do corpo, porque aquilo ali é muito triste para ela, traz muito desgosto. Quando a Uhum. gente tem essa imagem corporal, a percepção do nosso corpo distorcido, fica difícil de você escutar de alguém que não, você tem um corpo bonito, não, você tem um Uhum, corpo uhum. belo, porque quando você fecha o olho, você vai lá nas suas informações, o que te mostra é esse corpo distorcido. Então é difícil E quando acreditar. ela olha no espelho também, ela vê esse corpo distorcido? É, ela se vê distorcida, ela se vê irregular, derretendo, meio com sem o limite, sabe? Não tem um Ah, limite, ok. Não tem uma precisão de corpo. não tem precisão de corpo. E assim, Uhum, o que uhum, eu uhum. tenho visto muito é que tem uma variação muito grande com o estado emocional da pessoa do dia. Tá, Eu estou falando, né, nesse caso, das que estão com um transtorno alimentar. tá. Então, o dia que ela está mais angustiada é o dia que ela tem mais dificuldade de se conectar com esse corpo real. E aí a distorção grita. Então, como que é feito esse processo, né? Esse processo é um processo de eu brinco que é assim, é o computador, religar o computador na tomada, sabe? Hum, Fazer você ligar o nosso cérebro novamente com o corpo. Isso tem que vir do corpo. Por isso que é a fisioterapia. Essa questão é uma questão de percepção, de ah, estímulo, de ok. toque, para aos poucos Você esse ir limite construindo social essa imagem. construído, apagar o que está lá e colocar o Uhum, novo. uhum. Isso, Yara, é a distorção de imagem perceptual, da percepção que a gente tem. Agora, as psicólogas e as nutricionistas, elas, elas trabalham com a distorção de imagem atitudinal, que são as atitudes que a pessoa tem por acreditar que tem aquele corpo, ou por Uhum, enxergar realmente aquele corpo, né? uhum, Então, assim, eu não vou num churrasco, porque eu vou ter que uhum, colocar biquíni, eu tenho um corpo que não dá para colocar uhum, biquíni na minha, uhum, né? Eu não vou sair para arrumar um emprego porque eu tenho esse corpo e esse corpo não vai ser aceito. Então, os dois trabalhos, o do atitudinal e do perceptual, uhum. eles têm que ser juntos, tem que ser Sim. trabalhado junto. Uhum, E a partir uhum, do uhum, momento que você reconstrói a imagem corporal da pessoa, ela pode sim começar a trabalhar a autoestima dela, porque aí ela uhum, consegue se entender como pessoa, entender os seus limites corporais. E aí uhum, uhum, ela pode começar a entender que ela pode ser aceita com esse corpo,
porque não é uma coisa Uhum. distorcida, é uma coisa mais concreta, que ela Aham, vai para o aham, banco de dados dela e ela pega a imagem do que realmente ela é. uhum, aham, aham. Agora, num padrão menos patológico, né, ou menos grave, né, uma certa distorção corporal muitas pessoas têm, não? Hum, Eu estava sim. pensando quantas pessoas, por exemplo, casos meus de consultório, né, que eu já tive e tenho ao longo da vida, quantos eu já trabalhei esse aumento de percepção, porque não se percebiam e não eram graves, né, não eram Uhum. pessoas que estavam em estado grave, mas que a distorção existia. Sim, e a gente vai lá naquela tua primeira frase lá do vídeo da semana passada, né, onde você falou que a pessoa não habita o Não corpo dela. habita o corpo dela. Porque é isso, Yara, às Ela tá vezes daqui para cima, ela daqui não para baixo, ela não ela não conecta. Você sabe que eu dou muitos exercícios para a pessoa fazer a conexão, né, porque a primeira coisa é conectar com o corpo, é você intencionar conectar com o seu corpo. As pessoas entendeu. parecem assim, se eu gosto de olhar na rua quando eu ando, você já percebeu que as pessoas parecem, assim, va cabos de vassourinha com uma cabeça? É, Você olhando para a forma como as pessoas estão, você vê um cabeção, como se as é, pessoas tivessem uma cabeça figura enorme e um é, corpinho desse tamanho, quer dizer, os corpos não são expressivos. não, não, não. Isso você olhando na rua você vê. A Então gente essa coisa de padrão de distorção de imagem é uma coisa muito séria. é uma coisa muito séria. E aí, Yara, eu fico me perguntando, eu queria saber a sua opinião sobre, um país como o nosso, onde é um país sexualizado, é um país sensualizado, o quanto vou colocar mulher, né, mas os corpos de homens trans também tem essa questão, Uhum. né, o quanto a gente tem que se oprimir nos movimentos corporais para não ser extremamente atrativa e não sofrer risco. Olha, isso é muito sério, eu acho que no nosso país. A mulher não tem segurança. Eu É, acho que nós não temos segurança, né, a mulher porque ainda, de um modo geral, socialmente é visto que tudo que o homem faz para a mulher foi devido ao comportamento da mulher. sim, Então, assim, você ouve muito a pessoa falar: "Ah, mas também do jeito que ela se vestia, ela estava pedindo por isso". sim, Ah, também se ela não tivesse com a saia tão curta. Então eu sim, acho que esse tipo de visão, nós ainda temos muito, que a mulher é o objeto de atração, mas ela é também culpada, ela é responsável pelas atitudes danosas do homem, sim, que é uma distorção muito grande, sim, né. Então eu sinto que realmente, no nosso país, isso é altamente complicado. Nós precisamos muito ainda evoluir nesse sentido, para que a gente possa sair desse padrão e ter mais respeito com a mulher. sim, Eu acho que falta muito de respeito mesmo, sim. de Igual ver a mulher como um ser humano que vai além do corpo, que vai além do desejo e sim, que vai além do sexo, né, que a mulher é um ser pensante, que a mulher é um ser que tem vontade, que tem sensibilidade, que ajuda, que é complementar, que é inteligente. A mulher não é vista assim ainda. sim. É uma E as minoria que enxerga a mulher como inteira, sim. como um ser. E as pessoas vão se oprimindo, né, Yara, você não sabe lidar Sim, com aquilo. Né, você não sim. sabe lidar com esses questionamentos, com essa opressão, e aí você vai
limitando o seu corpo Sim. do movimento. E aí você Sim. nem sente mais. Eu vejo isso muito na minha prática clínica, quando eu peço para as pessoas colocarem o pé no chão e me dizer se elas estão colocando mais força no calcanhar ou nos dedos da frente, na lateral. Elas Não não sabem sabem. dizer se elas têm um Uhum. pé diferente do outro, não sabem, entendeu? Uhum, Então uhum, uhum. trazer de volta essa percepção do corpo nos mínimos detalhes, assim, as coisas mais simples. A pessoa não consegue. Mas também, sabe, eu fico pensando que até quando criança, nossa sociedade não ensina a criança a se perceber. Não, Outro dia eu né. estava conversando com uma amiga minha e estava falando: "Nossa, que bonito da a forma como você está educando a sua criança. Ela está alfabetizando emocionalmente a criança dela". Que lindo, que lindo. Sabe, assim, Sim. ela está ensinando para a criança quando que determinadas reações que a criança tem é porque a criança está com sono, é porque ela Uhum, está com fome, uhum, sabe, uhum. ela está ensinando a criança a ler as sensações corporais que ela tem. Sim, Então isto é o que falta, onde é que a gente aprende isso? é, é. Não E é? você sabe, vejo uma dificuldade muito grande em algumas adolescentes de nomear o sentimento que elas têm em relação ao corpo. Né, logo que elas começam, como é que é? Como está esse corpo agora? E na hora que terminam, e agora, como está esse corpo? Elas não conseguem. Como assim? Eu Hum, posso sentir esse corpo de alguma forma? uhum, Não uhum, sei sentir esse corpo, eu não sei o que uhum. eu sinto no corpo, Eu não né. sei o que eu sinto, é. Por tanta pressão, né, Yara, por essa pressão de que o corpo da mulher, ele tem que servir ao agrado de outro. Mas ao mesmo tempo a mulher não pode também se expressar demais, porque aí ela tem um padrão que não é um padrão adequado para uma mulher. Ela não fica ali na frente da prateleira. Se ela for um pouco Uhum, mais uhum, ela uhum, uhum. lê. Então você vai colocando todas essas questões, assim. E o que eu, vejo muito, né, é que tem uma pequena mudança vindo aí, sabe. Eu acho que tem uma mudança de consciência, se fala mais no assunto, pelo menos assim, com quem eu Ah, veja, convivo, nós estamos conversando sobre isso. falando mais Antigamente sobre essa conversa não existiria, sim, sim. não é? E que é necessário falar sobre É isso. necessário. Talvez essa conversa só existiria no nosso meio científico, mas no Ah, meio público não. Hoje sim. é um grande ganho. Hoje, olha, nós estamos conversando para o público, né? Todo Teve mundo agora tem acesso a essa conversa. teve agora um caso, acho que eu não sei se dizer se foi semana passada, 10 dias, de um programa de reality show, que ele onde teve uma fala de um homem sobre o corpo de uma mulher, que é uma mulher que é um modelo, ela tem um corpo, padronizado, um corpo belo, né, eh e ela tem 35 anos, mais ou menos 33 anos, alguma coisa assim. E ela estava lá, nesse local, com mais comendo um pouco demais devido à ansiedade, né, porque também tiraram, acho que ela parou de fumar, alguma coisa assim. Uhum, E aí ele e mais eram 3 homens, falando: "Ah, ela já foi, ela já teve o corpo bonito, agora ela está mais envelhecida, está mais largada, porque ela já, né, está comendo mais, ela não se cuida tanto, né, essa questão". E aí também questionaram as roupas dela, né, porque ela é uma mulher, naturalmente sensual, né, uhum, então ela usa umas roupas bo bonitas para ela e adequadas para uhum, ela. São roupas sensuais. E isso, despertou nesses homens, um questionamento do tipo: "Eu nem posso conversar com ela. Se eu conversar com ela e me pegarem olhando alguma coisa, podem cortar a câmera, cortar esse vídeo aí, colocar no programa só isso aí que eu estou olhando. E aí, como que vai ficar?". Então, assim, mais uma vez o corpo da mulher sendo, desvalorizado pelo homem,
sendo, exposto do jeito assim, eu não posso olhar porque é uma carne, né, e ela pode me dar desejo, eu não posso olhar para aquele Uhum, corpo. uhum, Então ela uhum, que uhum, coloca essa roupa, uhum, né, porque senão eu vou ter um desejo. uhum. Então tem toda essa questão que eu acho que foi colocada na mídia, foi discutido, eu vi em vários lugares sobre isso, e eu achei interessante, né, essa questão da gente levantar esse assunto. Uhum. Acho que nós mulheres começarmos a nos perceber como um ser maior do que um corpo e deixarmos a importância da prateleira, Sim, né, e assumirmos que mesmo sem um homem nós podemos ser felizes, sim, não é? E que nós temos muito mais ali, né? Nós somos maiores, que um relacionamento pode fazer parte das nossas vidas, mas não é o todo da nossa vida. A sim, vida da mulher é muito mais do que um relacionamento afetivo ou sim. um cara para transar, não é? Nossa, É sim, muito mais. Nós somos muito mais ricas e importantes, temos muito mais coisas na vida de importância do que só um relacionamento. Então, ocupa uma faixinha, um pedaço da nossa vida, mas o restante não pertence ao homem. sim. Então, portanto, a importância da prateleira ela é muito relativa, Sim, ela precisa ser não é? revista, né. Precisa ser Precisa muito revista. ser Quer dizer, revista. a Sim, mulher só vai para a prateleira também se ela tiver colocando na vida dela a importância de ter um relacionamento afetivo maior do que as outras coisas, sim. né? Se ela estiver descuidando das outras áreas da vida e concentrando tudo nessa. Aí ela vai para a prateleira, porque ela precisa disto, porque ela está focando que a vida dela só pode ser feliz se ela tiver um homem. Sim, Se ela não tiver um homem, ela não é feliz, ela não é completa. não é completa. É, e aí isso gera o seguinte, ela não foi escolhida, né, Ela não então foi ela não é uma escolhida, pessoa adequada, né, não tem um corpo adequado, não é uma pessoa bonita, não é adequada, não foi escolhida, não foi então vai para o fundo. escolhida, Isso acaba com a autoestima da mulher, acaba com a sendo que ela autoestima. tem um monte de conteúdo para expor. Então eu acho que nós mulheres temos que rever que importância que nós damos para o homem na nossa vida. Sim, Que lugar que ele está ocupando na nossa vida? Ele está ocupando quantos por cento? Ele ocupa 90% da nossa vida, quer dizer, se a gente não tiver um homem, nós vamos ser uma mulher 10%, quer dizer, é é, isso? Né? Então, é. eu acho que pensar nessa relação que cada uma tem com a vida, com a sua vida pessoal, é importante. E do lado dos homens, quer dizer, tá, um dia o sexo não vai ser tão importante na vida dele, né? Até porque, com o tempo, essa importância vai diminuindo, vai entrando no seu lugar. E aí, o que ele vai valorizar? Sim, Se ele sim. só valoriza o pênis, o sexo e o corpo da mulher, né? Porque o homem brasileiro valoriza muito o seu próprio pênis, mais do que a sua inteligência, né? Sim, sim. O que você acha da gente continuar essa conversa na próxima semana? Acho que ainda nós Ah, temos mais coisa para falar. eu topo. Topa? Então tá bom. Então, até a próxima semana para todos. Até.